Nesse vídeo nós vamos falar do espumante mais vendido no mundo. Vamos falar do Prosecco. Sim, dediquei um vídeo exclusivo ao Prosecco porque ele é o espumante que hoje o mundo inteiro conhece. Mesmo não sendo Prosecco, muitas vezes a gente escuta alguém chamando um espumante de Prosecco. Esse espumante, que é originário da Itália, vou colocar um mapinha para a gente visualizar onde fica o Prosecco. Está ali pertinho de outras regiões que também produzem espumante. Nós vamos falar dessas regiões num outro vídeo, mas esse é exclusivo para Prosecco. Nós mostramos que Prosecco pega toda uma região de Vêneto e também Friuli. Vocês conseguem visualizar no mapa também pequenas regiões demarcadas como denominação de origem controlada e garantia. Ou seja, no mundo do Prosecco geral, ele é um DOC, denominação de origem controlada, e temos pequenas regiões que chamamos de denominação de origem controlada e garantia. Sendo essas regiões mais importantes, Conegliano e Valdobbiadene e Asolo, que é a última DOCG que foi criada para Prosecco. A gente vai falar de forma geral do Prosecco, como é que surgiu esse espumante, por que esse nome Prosecco e por que a gente mesmo, os próprios brasileiros, também rotulamos alguns espumantes com o nome Prosecco. Essa é uma região muito antiga, produtora de vinho, que faz excelentes vinhos tranquilos e espumantes. Diria que até mesmo na época ainda ancestral, e vocês vão ver isso quando eu falar do DOCG. E o que a gente pode dizer é que eles colocavam espumante, glera, espumante, que era o nome da uva. Com o passar do tempo, a moda de chamar tudo de champanhe, eles também aderiram à ideia de, por que não, né? Só que com a legislação francesa de determinar que somente champanhe se faz champanhe, todos os países da comunidade europeia foram obrigados a retirar esses nomes ou qualquer ideia que desse a entender que era um espumante de champanhe e não outro espumante. E por isso cada região teve que correr atrás para buscar um nome para os seus espumantes. Como a região é grande, demarcada, pega na verdade duas regiões, né? São várias comunas, vários municípios incluídos em toda a região produtora de Prosecco, a solução foi colocar o nome da uva. E aí o que acontece é que a uva Prosecco, ela já se chamou glera no passado e eles optaram por voltar com o nome original para a uva glera, para o nome Prosecco que estava sendo utilizado para a glera fosse realmente a denominação de origem controlada. Então, todos os espumantes produzidos na região com a uva glera se tornaram Prosecco, desde que estivessem seguindo as regras da DOC Prosecco. Ou seja, se criou uma denominação de origem controlada de um espumante produzido com a uva Prosecco, na verdade, glera. O que acontece é que o mundo inteiro já produzia também um espumante e já tinha muita gente com a uva Prosecco em seu território. E com a fama do Prosecco no mercado, eles perceberam a oportunidade de produzir esse espumante também. A Itália entrou com o pedido de nome exclusivo, a DOC, a DOCG é exclusiva italiana dessas regiões que eu mostrei no mapa, mas o mundo se achou no direito de continuar colocando o nome Prosecco no rótulo. E a gente consegue ver espumantes brasileiros com o nome Prosecco no rótulo simplesmente porque faz, na verdade, uma ideia que estamos falando da uva. Se chama uva Prosecco, mas a uva já mudou de novo, então é glera. Então, na verdade, devia estar no rótulo glera. Mas quem vai tirar o nome Prosecco do rótulo quando os números de 2019 mostram que foram vendidas quase 600 milhões de garrafas de Prosecco DOC e DOCG. Ou seja, o mundo está tomando Prosecco e nós, brasileiros e o resto do mundo, quer pegar um pouquinho dessa venda. Então, a gente usa esse nome no rótulo para denominar que é um espumante com a uva Prosecco glera. Tá certo? Não. Tá errado? Também não tá. Talvez com o passar dos anos devemos realmente aceitar que a uva mudou de nome, ela não se chama mais Prosecco e voltar com o nome glera. Mas o consumidor ele não vai entender isso. Principalmente a gente que trabalha com venda, a gente percebe isso na prática. Quando ele chega no comércio, ele quer, eu quero um Prosecco. Ah, eu queria um Prosecco rosé. E aí você fala,
Prosecco rosé? Mas a uva glera é branca, eu não tenho um Prosecco rosé. Calma aí que a gente vai descobrir que isso está em andamento. Mas até hoje, a data de hoje, o Prosecco rosé não é uma DLC, ela não está liberada. Então, nós não temos Prosecco rosé na praça. O que nós temos são espumantes feitos, método em tanque ou tradicional que seja, rosé, que as pessoas acreditam ser um Prosecco, mas não é Prosecco, não é nem com a uva glera ou Prosecco, como queira chamar. Então, as pessoas ligaram muito o nome Prosecco à ideia de um espumante leve e fácil para se tomar. Esse é o objetivo do Prosecco. O Prosecco é um espumante para você tomar jovem, ele é frutado, ele é fresco, ele é bem aromático e leve. E é exatamente por essas características do espumante e pelas características da uva, que é bem floral e bem frutada, que o método de produção de 90% dos espumantes de Prosecco é o método em tanque, porque é um espumante que eles querem essa característica mais leve, mais frutado e mais fresco. Vocês lembram que eu comentei que o método de produção, obviamente tradicional, custa muito mais, encarece o seu produto e nos dá a ideia de que vai fazer um espumante de melhor qualidade. Mas existe aquele espumante pelo método em tanque que pode ser de altíssima qualidade se o objetivo for fazer um espumante fresco, aromático e souberem fazer uma tomada de espuma muito gostosa, muito leve e muito macia ao degustá-la. Então é possível, não é todo espumante método em tanque que não tem qualidade. Na verdade, existem bons métodos, bons espumantes de tanque que chegam a ser confundidos com o método tradicional. Então a gente tem que levar isso em consideração, que o objetivo do produto final, o que você quer, se você quer um espumante mais encorpado, mais estruturado ou mais leve, mais frutado, né, no caso, e não com aromas de pão, leveduras, amanteigado, nada disso, e também o valor que você vai vender aquele espumante. E aí a gente bate na tecla aqui, 600 milhões de garrafas, champanhe vendeu 300 milhões de garrafas, ou seja, bateu champanhe no dobro, vendeu o dobro que champanhe em todo o mundo. Mas aí entra um porquê também, que a gente está falando de um espumante com um preço muito mais baixo do que o champanhe normalmente. Obviamente você tem Proseccos mais caros, Proseccos mais emblemáticos, e você também tem champanhes mais caros e mais emblemáticos. Mas se a gente comparar o básico do básico, o Prosecco vai ser bem mais em conta que o champanhe. Então você pega um outro público, você pega o público que está ainda investindo menos dinheiro na compra de espumante. E também turma jovem, fazer drinks, coquetéis, festas, automaticamente você vende mais quantidade. Mas em valor financeiro, ele não bate champanhe nas vendas. Então a gente aqui tem a matemática de número de garrafas, Prosecco bate. Mas financeiramente, economicamente, não consegue bater outros espumantes pelo seu valor, ok? A gente tem que entender bem essa pegada, porque o champanhe é um espumante mais estruturado, mesmo mais simples, e vai custar um pouco mais, então você não consegue atingir, talvez, aquele iniciante no mundo do vinho, aquela pessoa que está começando a aprender a degustar um vinho, ou aquela pessoa que financeiramente não consegue pagar 30, 40 euros numa garrafa. Ela quer pagar 10, 9, 12 euros numa garrafa de espumante. Então, ela tem direito a tomar esse espumante. E aí, Prosecco é uma boa saída para esse público que quer também gastar menos no valor da sua garrafa. O Prosecco também tem outra característica que normalmente a gente percebe que o teor de açúcar dele é um pouquinho mais elevado. Um dos mais comercializados no mercado é o Extra Dry. Aqui a gente tem que prestar atenção. Extra Dry em italiano não quer dizer que é extra seco, porque dry é seco em inglês. Então, extra seco a gente dá a entender que é mais seco e não, ele é menos seco, ok? Então, a gente tem essa percepção que a gramatura de açúcar é mais alta normalmente. Vou colocar aqui do lado da tabelinha para vocês entenderem como estão as gramaturas no modo geral do Prosecco. Então, de forma geral, o Prosecco é isso. E esse seria o Prosecco DLC. E aí dentro do Prosecco você pode ter a classificação Prosecco DLC, colocar em Prosecco Treviso, que é exatamente só de uma comuna, e você vai ter os DOCG.
Denominação de origem controlada e garantia. E aqui a gente vai falar de dois inicialmente, que é o Val d'Obiadene e Conegliano, que são as duas regiõezinhas que têm um Prosecco de maior qualidade, que estão em posicionamentos de montanhas, e posicionamento de exposição solar e solos mais específicos, o que proporciona um melhor terroir, um melhor microclima, como eles falam, e obviamente um espumante com características bem diferenciadas e de maior qualidade. E obviamente que a legislação também fica um pouco mais rígida e ela começa a delimitar mais ainda quantidade, tipo de colheita que tem que ser manual, tipo de vinificação, quantos quilos, toneladas de uvas por hectare vão ser utilizados para se produzir. Tudo isso é mais rígido do que o Prosecco DLC. Obviamente que isso também, mais uma vez, encarece um pouco esse produto. E dentro dessa DOCG a gente vai ter 15 comunas, ou seja, 15 posicionamentos, 15 cidadezinhas, 15 comunidades, como vamos dizer assim, pueblos ou em espanhol, como seja, que produzem esse espumante. E como eu disse, com regras mais rígidas. Mais classificado ainda, você vai ter a DOCG River. Eu vou colocar a pirâmide para vocês lembrarem a posição certinha. E aqui a gente vai falar de apenas uma comuna que tem um microclima mais especial e 43 rive, ou seja, 43 áreas que foram determinadas como de qualidade excepcional. Colheita manual, obviamente mais cuidado ainda e obrigatoriamente são safrados, ou seja, somente em anos excepcionais você vai ter esse Prosecco. Ele tem que ser safrado ou vintage, como a gente fala em francês, ou millesimato, como fala em italiano, mas eles colocam no sistema deles como vintage, só para vocês terem uma noção. Então não é todo ano que você consegue fazer o River, ok? Vou colocar as classificações também aqui do lado, porque assim vocês vão acompanhando as diferenças entre eles. Área excepcional. Aí acima dele a gente tem o Cartese. O Cartese é uma área mais ainda específica, de melhor qualidade, seria como um Grand Cru, né? Vamos dizer que o River seria o Premier Cru e o Cartese é o Grand Cru dos Proseccos. Aqui é bem específico, são 107 hectares apenas, bem denominado, nas montanhas. Vou colocar aqui um mapinha para vocês verem, e é exatamente todo esse terroir, esse clima, essa facilidade de exposição solar, melhor altitude, que dá uma fruta de melhor qualidade. Eles conseguem ter uma excepcional qualidade de uva. E só para dar um exemplo da diferença entre as DOCGs, em termos de qualidade e exigências, a DOCG geral Conegliano Val d'Obiadene, você pode colher 13,5 toneladas por hectare, na Rive seriam 13 toneladas por hectare, e já aqui em Cartese seriam apenas 12 toneladas por hectare. O que você faz? Não é que você não vai abandonar as uvas no caixo e deixar ali e alguém vai comer. Não, você faz uma poda prévia antes delas madurarem e, na verdade, você só deixa as uvas que realmente você vai poder colher para não ultrapassar esse limite e, obviamente, ter uvas com melhor concentração de açúcares, de acidez, porque a planta, em vez de fazer 15 cachos, na verdade ela fez 8 cachos. E aí ela distribui todos os nutrientes, tudo que ela pega na terra, tudo que ela pega do vento, do ar, as características. Em vez de serem para 15 cachos, ela apenas distribui para 8. Então dá uma uva de maior concentração e de maior qualidade. Então o que se faz é um controle de cachos por planta, exatamente para evitar que tenha mais uvas do que o permitido. E obviamente no final você fez uva demais e aí você vai ter que descartar, porque se fizerem um controle na vinícola de quantas toneladas você está tirando e quantos hectares você tem, se bater mais toneladas do hectare, vão fazer você dispensar aquela uva. Então existe um controle, de vez em quando passa um fiscal, de vez em quando não passa um fiscal, em todos os lugares no mundo é assim, e aí quando bate esse fiscal, pode dar muito errado, então a solução é seguir a regra. E obviamente que produtores de muita qualidade, produtores que querem expressar o melhor do que podem produzir, estão buscando sim cada vez ter mais qualidade na produção dos seus espumantes.
além dessas classificações do Prosecco, a gente vai ter o Prosecco col fondo ou sui lieviti, que eles falam lieviti? Sui lieviti, que é o Prosecco sobre as leveduras, suli, ou seja, o que não foi filtrado e que ele foi colocado no mercado com as leveduras dentro. O que acontece é que Prosecco já fazia esse tipo de espumante pelo método ancestral muitos anos antes, só que o mercado demandou um Prosecco mais limpo, um espumante mais leve, mais fresco, e ele ficou muito de lado e esquecido. E obviamente que atualmente, com essa tendência do vinho mais natural, sem a interferência excessiva do homem, da mão, fez crescer a busca desse tipo de espumante e obviamente Prosecco está investindo também nesse mercado, dentro das suas legislações, dentro do que é permitido. Então você encontra um Prosecco também turvo, porque ele vai ser turvo, porque ele está sobre as leveduras. A gente já aqui no curso a gente vai degustar espumante assim, a gente vai falar deles, porque é uma tendência, na verdade, nos últimos anos tem crescido muito, e mesmo no mercado brasileiro nós temos algumas opções, eu vou falar deles lá no vídeo do Brasil. Então, a gente encontra esse Prosecco também. Além desse Prosecco, a gente pode falar do Rosé, que é uma promessa, ainda não está no site do Prosecco, não está dentro das legislações aprovadas, acredito eu, isso foi solicitado esse ano, tá? Que é uma junção, uma permissão para se adicionar Pinot Noir, pelo menos em 15% da uva, do corte permitido, porque você tem 85 de glera e 15% pode ser dividido em outras uvas no Prosecco, vou colocar aqui do lado para vocês saberem quais são as uvas, sendo que a Pinot Nero não tá e eles querem a inclusão para poder fazer o Prosecco, ou mesmo o Merlot, o Carmenere, que são outras uvas que eles têm na região para produzir outros vinhos. O que acontece é que está em processo de aprovação e eu não posso falar para vocês no curso porque ainda não tenho a legislação em mãos. Então, se você está assistindo esse curso bem agora em 2020, ok, essa é a informação que eu dou. Mas se você está assistindo mais para frente, pode ser que esse vídeo já tenha sido complementado com um vídeo de Prosecco Rosé. Outra denominação importante do Prosecco é Asolo DOCG. Essa denominação com esse nome foi criada em 2014, ou seja, muito recente. Se você pegar mais uma vez, eu falo sempre, literatura mais antiga, cuidado, porque essa informação pode não estar atualizada. E essa demarcação antes tinha o nome de Colli Asolini Prosecco. Então, se você pegar qualquer literatura antes, é a mesma denominação, ela teve uma alteração agora só para Asolo Prosecco, ok? Então, é uma outra regiãozinha, vou colocar o mapa para vocês verem. Nesse mapa vocês vão ver a proximidade com as outras DOCGs. Lembrando que a região aí, Asolo, não produz exclusivamente o Prosecco espumante. Tem o Prosecco vinho tranquilo, tem o frisante e tem o Prosecco superiore, que é o que nós vamos falar aqui, que é o que interessa ao curso. Então, eles produzem o Extra Brut, que é muito importante, é a marca registrada de Asolo, principalmente porque a qualidade das uvas que vem da sua serra é incrível. Então, eles se especializaram nesse Prosecco Extra Brut e no Prosecco col fondo, que é o que vem com as leveduras, né, também não é filtrado, que também, como eu já disse, era uma tradição em Treviso, era uma tradição na região, e eles mantiveram isso. Então a gente está falando de uma DOCG específica de Prosecco, muito importante também, bem pequenininha, mas que tem a sua importância no mercado até pelos valores, são Proseccos mais caros, normalmente estão numa categoria superior de qualidade e por isso o valor também sobe um pouco mais. A Asolo tem as características como os outros Proseccos, que tem uma média de teor alcoólico de 11% exigido, também 85% de glera, podendo o corte de outras cascas, vou colocar aqui do lado. O col fondo, que é o que fica em contato com as leveduras, é preciso que seja no mínimo 90 dias para ser comercializado, ou seja, é obrigatório, você pode fazer um processo em tanque, depois
Depois ele vai para a garrafa com essas leveduras e ele vai permanecer ali no mínimo 90 dias na vinícola para depois poder ser comercializado, porque a ideia é um prosecco mais estruturado. Então não adianta no dia seguinte você colocar as leveduras e mandar para o mercado, porque não vai adquirir as características desejadas. Então passa-se obrigatoriamente 90 dias para depois ser comercializado. E a gente tem que falar que é uma região muito conhecida, principalmente porque eles querem produzir prosecco mantendo mais ainda as características da região, o terroir, e valorizando o perfil de vinhos que eles fazem. Sendo assim, eles pedem, eles exigem, eles trabalham e tentam colocar isso no seu consórcio como o uso de leveduras indígenas, ou seja, as leveduras próprias das uvas, leveduras da região e não a inserção de leveduras de fora. Além, obviamente, de trabalhar toda a região do prosecco, no fato geral, eles buscam ter solos sadios, sem agrotóxicos e procuram uma vinificação mais natural. Mas é interessante essa das leveduras naturais, porque a levedura adicionada a um espumante pode alterar completamente as características dele, inclusive aromáticas. E quando você mantém as leveduras exclusivas da uva, indígenas ou autóctonas, como chamamos, você faz com que aquele vinho tenha exatamente a expressão que adquiriu ali nas suas terras e não algo de fora inserido. Isso é bem interessante e obviamente que é uma tendência, como eu já falei em outro vídeo que vocês vão assistir, de fazer sempre da forma mais natural e mais refletindo o que é a região. É buscar identidade, é buscar que ao degustar aquele espumante, às cegas em qualquer lugar do mundo, você perceba que ele é um prosecco porque ele tem as características daquele terroir. É exatamente o que champanhe também busca fazer. Você degusta um champanhe, você sabe que o terroir é de champanhe por causa do tipo de solo que eles têm, por causa do método como eles trabalham. Então isso é muito importante para você ter características mesmo perceptíveis que aquele vinho representa uma região. E eu já falei quanto prosecco vendeu e vende, e só para vocês terem uma noção, os dados do site de Asolo da LCG mostram que eles pularam de 2013 de 1.200.000 garrafas para 7.750.000 garrafas no ano de 2016. Ou seja, em 3 anos eles venderam 6.500 garrafas a mais do que estavam vendendo 3 anos antes. Então isso demonstra o quanto o consumo desse espumante cresceu. E obviamente não é só na região. Turisticamente isso vende bastante e mundialmente isso vende bastante. Claro que os números de 2020 terão uma queda, mas não é um problema do prosecco, nem é um problema de champanhe, nem de nenhuma região do mundo produtora de vinho. E sim o momento que estamos vivendo, que as quedas de compra de espumante ocorreram naturalmente com a pandemia do Covid. E isso se dá porque a bebida espumante sempre é ligada muito à comemoração, a festas, a momentos de alegria. E isso, obviamente, foi diminuído, foi cortado, inclusive as festas, com a quarentena nada se pode acontecer. E o prosecco, obviamente, está vendendo menos. Isso já está nos dados, mas só para deixar vocês claros de como andava o mercado até 2019, com a venda de 600 milhões de garrafas de prosecco, né? E como esse crescente número aconteceu só em Asolo, vocês perceberam, em 3 anos. Então, obviamente que eles estão otimistas para ano após ano isso crescer mais e mais. Eu falei nesse vídeo um pouco das DLC e DLCGs de prosecco, que são os espumantes mais importantes hoje comercialmente no mundo. Todo mundo toma prosecco, eu recomendo que vocês provem vários. Extra Dry, Brut, Extra Sec, Extra Brut, porque eu acho que vale a pena vocês perceberem as diferenças do mais econômico ao mais caro. Cuidado aqui, porque, como eu disse, apesar dele ser uma DLC ou DLCG bem rígida, acontece também, como em qualquer região no mundo, umas coisinhas meio por baixo dos panos e por isso às vezes a gente encontra um prosecco tão barato no comércio. Aí a gente pergunta se é prosecco mesmo ou não. Pode ser que seja ali do vizinho, né? Pegou a terrinha do vizinho, incluiu e fez o seu espumante. Afinal de contas, prosecco vende muito. Então, eu queria que com esse vídeo fosse passar um pouco mais de conhecimento para vocês do mundo do prosecco.
E a gente segue para o próximo vídeo aqui no curso, que nós vamos degustar então agora um Prosecco.